Pessoal, iniciando aqui o nosso terceiro bloco, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Gratidão. E você que quiser conhecer o trabalho do Casa Aventura, que eu recomendo demais, realmente um baita estabelecimento que aqui estamos, ótima recepção, ótimos assim, em tudo. Vá lá no Instagram dos caras e conheça, dá uma chance porque vale muito a pena. Olha, falando agora sobre o seu retorno, você teve uma passagem assim extraordinária pela Rede Globo, outra pela InterTV antes disso, foi incrível a história, mas retornando para Cordeiro, foi difícil você ter acostumar com a velha realidade, nesse caso com a nova e velha realidade, Rapaz. em relação a tudo, não só a trabalho, mas assim, a maneira como as coisas funcionam, como a cidade gira, tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece é que assim, a cabeça das pessoas, as pessoas não conseguem entender por que eu voltei. Então assim, aí a gente volta um pouquinho antes, em 2012, em 2011, eu cheguei para um amigo meu daqui e falei com ele, ano que vem eu tô fora, vou pedir para sair. Você é louco, você está maluco, você já está aí há mais de uma década, pô, você está aí ocupando uma posição que muitos gostariam de estar. Eu falei, mas eu não estou feliz não. E eu não quero mais pagar esse preço, eu quero voltar a fazer só o que eu gosto. Caramba. E para isso eu tinha que cumprir algumas etapas. E a primeira delas seria pedir demissão, quer dizer, pedir para sair. Eu fiz um acordo com eles, recebi uma parte do acordo, outra parte do acordo não recebi, não foi por culpa da Globo, foi um erro aí de entendimento com a minha diretoria, mas perdi uma grana nisso aí. Nossa. Faz um pouquinho Mas falta, aí né? o que eu fiz? Eu falei, bom, agora o que eu preciso fazer para investir em mim? Eu preciso falar inglês, eu não falava inglês. Vou para o Canadá. Caramba. Vou para o Canadá, aí escolhi, fui para Vancouver, fiquei 7 meses lá, estudando inglês, de 9 da manhã às 4 da tarde, numa escola lá em Vancouver, Caraca. British Columbia. Falei, agora eu tenho que aprender, porque não tem jeito, não tem desculpa. E não podia trabalhar, né? Porque eu não tinha visto o trabalho pela minha idade, né? Não que eu seja velho, mas já tinha mais de 25 então. Eu já estava com mais de 40 anos, e aí um amigo meu falou, não bota visto de estudante não, que você vai se quebrar, os caras não vão deixar não, vão achar que você está querendo para ficar e vão cortar. Você tem condições de se manter? Eu falei, tem, cara, tem um dinheiro guardado. Eu falei, então, cara, mete bronca. Aí eu peguei na época, fiz um cartão internacional, botei $10.000 nele para poder segurar, paguei a escola e fui. Morou por quanto tempo lá? 7 meses, mas 7 meses me bancando, né? 7 meses pagando tudo, comida, alimentação, hotel, colégio, tudo. Mas foi uma experiência, foi um banho cultural. Olha como Deus é bom, cara. Eu não sabia que em Vancouver é o lugar, é a cidade que recebe estudantes do mundo inteiro. Então, os pais japoneses mandam os filhos japoneses para onde? Caramba. Vancouver. Tailândia para onde? Vancouver. Índia para onde? Vancouver. Cara, a minha escola era uma efervescência cultural. Era muito louco, cara. Eu via passando aquelas meninas de burca que fala, né? Daqui a pouquinho via um japonês, via um chinês. Na minha sala tinha assim, do meu lado esquerdo um chinês, atrás um japonês, do outro lado um tailandês, outro cara da Arábia Saudita. Essa galera junto ali? Rapaz, era muito louco, porque assim, eu falava português, mas não falava japonês, nem tailandês, nem chinês. Mas qual era a língua em comum? O inglês, todo mundo. O inglês. E estava todo mundo aí para fazer o quê? Inglês. Aprender inglês. Realmente. Então você imagina o que a gente fazia? A gente montava encontros. Caramba. Viraram meus amigos. A gente montava encontros aí, eu vou fazer uma macarronada aqui, que em inglês chama-se pasta, né? Vou fazer uma macarronada, outro fazer um prato tailandês, outro fazer um prato... Olha que legal! E a gente experimentando ali a gastronomia e também da cultura daquele país. Então, cara, eu aprendi ali como é que o japonês pensa, como é que o chinês pensa, como que o tailandês pensa, como é que o cara na Arábia Saudita pensa. E fiquei amigo deles, que até hoje eles curtem os meus vídeos, às vezes eu publico alguma coisa, tem alguém da Arábia Saudita falando, policial, bota lá, bota inglês, Caramba, falam que legal, comigo. Cara, que legal. E aí eu voltei não só com o inglês na bagagem, mas eu voltei também com esse conhecimento. É como se eu tivesse viajado para todos esses países. Então a minha cabeça se abriu ainda mais. Alguma cultura dessa foi sua favorita entre todas essas aí? Favorita? Rapaz, não, é tão bacana isso. É um momento que você está bebendo de uma
de um conhecimento Realmente, tão profundo que não dá nem para ter favorito, sabia? É igual criança quando está aprendendo a falar, é igual criança quando nasce. Tudo é lindo, né? É hora que o negócio rio. Quando você está num momento desse, tudo é muito lindo e maravilhoso, porque você está experienciando o mundo inteiro. Então isso me mudou e me moldou também. Eu voltei de uma forma diferente. 2020 foi a pandemia, não foi isso? Isso. Março ali de 20 começou. Eu já tinha voltado para Cordeiro, já tinha feito um trabalho aqui, e depois Friburgo, fiz um trabalho na TV em Friburgo também, que eu fui apresentador de TV lá. E em 2020, cara, eu estava num apartamento lá em Friburgo, um apartamento muito bom, um apartamento que eu sempre sonhei em morar na minha vida, sabe? Todo arborizado, assim, em volta do apartamento tudo arborizado, mata, toda uma infraestrutura bacana, piscina, sauna. Eu estava num condomínio muito bacana lá, mas sozinho, cara. E a pandemia veio para ensinar pra gente isso, sabe? Que na verdade o importante não são as coisas que você possui. Não é carro, casa, apartamento. A pandemia veio para ensinar pra gente o valor da família, cara. O valor disso aqui, ó. De estar junto, claro. De poder abraçar. Quanto tempo nós ficamos sem poder dar um abraço um no outro. Nossa, muito. E aí eu estava sozinho, porque eu estou solteiro, num apartamento gigante. Sei bem como é. E não podia sair de casa. E de repente também o meu padrão de vida foi lá embaixo, né? Porque eu tinha 3 fontes de renda, secaram-se as 3 fontes de renda. A pandemia fez isso comigo. Eu fiquei sem receber da TV, que eu trabalhava, porque os clientes não estavam pagando na época. Eu fiquei sem receber de um esquema de hospedagem que eu tinha. Então, aqui tudo zerou. E eu falei, é um momento de reflexão. Como que você fez para virar essa chave? Então, eu virei a chave muito rápido, simplesmente larguei tudo. E falei, vou voltar para Cordeiro. Eu quero ficar perto dos meus parentes. A gente vendo tanta gente partindo, eu falei, o quê? Realmente. Quero estar perto do meu pai, quero estar perto da minha mãe, das minhas irmãs, quero cheirar eles, quero abraçar eles, porque aí você entende o valor da vida, entendeu? Não que eu não valorizasse, mas eu passei muitos anos trabalhando muito, sem tempo de estar perto dos meus sobrinhos. Eu não vi crescer, cara. Agora o tio chegava com um presente de Natal e Globo no dia seguinte, entendeu? É algo muito superficial ali, né? Não porque eu quisesse, mas porque estávamos geograficamente totalmente não era possível. Distante, então não dava, não era possível. Então eu falei assim, agora é um momento diferente. Aí vim para Cordeiro, aluguei um apartamento aqui no centro, e aí surgiu a Rádio 94 de novo na minha vida. Então, essa é a pergunta. Você retornou para onde tudo começou? Sim. Simplesmente isso. Isso. É como a própria vida, né? Um dia você retorna de onde você começou. E sempre assim, tudo na vida é a questão de voltar para a origem. Você está aqui hoje, nós perdemos hoje Gal Costa. Meu Deus do céu, uma voz única, singular, um talento incrível. Mas o legado dela continua, mas ela voltou, o espírito dela volta para a origem. Então, na verdade, assim, não é o que nós temos, mas quem nós somos. Claro, claro. E sabe, eu comecei a entrar numa busca não só na questão... Jorge, você voltou para a rádio me chamou, eu voltei para a rádio, estou feliz da vida da 94 FM, essa nova fase da minha vida, fazendo o que eu gosto de fazer. Mas eu comecei a entrar num momento também de muita busca de Deus na minha vida. Porque eu sempre falava com Deus, pedia a Deus, tudo na minha vida, tudo que eu te contei, Deus, eu não fazia nada sem oração, cara. Sempre tive a minha oração, sempre pedi tudo a Deus. E eu sempre dei toda a glória para Deus de tudo que aconteceu na minha vida. Eu nunca disse assim, eu sou o cara mesmo, não sei o quê. Nunca fiz isso, cara. Até porque nós não somos absolutamente nada. Claro. Né? Nós não somos nada aqui nessa terra. Entendi. Mas aí eu comecei a fazer mais meditação, entrei num processo mais meditativo de olhar para dentro e saber quem é George. O que George precisa de fato para ser feliz. Porque as pessoas aqui falaram assim, pô, você voltou para Cordeiro, é como se fosse assim, pô, você regrediu. Regrediu, é uma regressão que as pessoas veem, né? Mas isso não é regressão, é evolução, é o contrário. Porque eu pude evoluir profissionalmente e descobrir que, na verdade, eu tinha coisas aqui na minha cidade para resolver aqui, ó, no emocional. Realmente. Tem muita coisa que está sendo curado em mim, no contato com meu pai, com a minha mãe, nesse...
É engraçado que nos negócios você foi da emoção para a razão, mas como pessoa você foi da razão para a emoção. Se você perceber, pelo menos foi isso. Mas eu diria até que um pouco além, eu acho que assim, é um chamado. Acho que todos nós vivemos dentro da gente um grande chamado, que chama-se propósito. Qual é o propósito? Para que eu estou aqui? Porque morar numa excelente casa, já morei na melhor casa que eu acho que alguém poderia morar, com tudo que você possa imaginar. Eu tinha banheiro de hidromassagem num dos quartos, né, num dos banheiros. Eu tive todo o conforto, eu vivi tudo que você possa imaginar de conforto, eu tive. Eu não posso falar que eu não tive, eu tive. E posso dizer para você, não está nisso, cara. As pessoas estão muito focadas no sucesso, olhando o sucesso em relação a material, cara. E eu posso falar para você, não é isso. Entendo. Não é isso. Você tem que descobrir um propósito. A gente veio para cá com um propósito. Qual o propósito? E assim, é um pouco difícil, depois de tudo que você já viveu, manter sua ambição. Porque, assim como a gente vê, por exemplo, no esporte, tem jogador que já conquista tudo, tá nos seus 34 anos, às vezes pensa, cara, não vou mais treinar, me esforçar, não vou ter mesmo Ao contrário. O seu caso foi ao contrário, não, né? É ao contrário, porque quanto mais você se conhece, você descobre qual é o teu propósito. Quando você descobre qual é o teu propósito, você percebe que o que você está fazendo não é para você. Então você, assim, a ambição, como você fala, né? Eu acho uma palavra bonita, tem gente que olha para um lado negativo, né? Eu também acho. Eu acho que a ambição, existe ambição positiva. Você tem que crescer. Porque se você não se desenvolver em tudo, sabe? Não é só para ganhar dinheiro, mas assim, se desenvolver. O que você gosta de fazer? O que você gostaria de aprender? Às vezes a pessoa tem um talento ali dentro para artes que está ali, o cara morre com o cara, porque ele nunca se descobre. Então eu acho que a gente está aqui para criar, cara. A gente é fonte de faz parte de uma fonte criadora. A gente é imagem e semelhança do Criador. E o que o Criador faz? Cria. E o que a gente tem feito para criar? Então eu cheguei no momento que eu percebo que eu preciso expandir ao máximo, muito mais do que antes, por incrível que pareça, para poder ajudar mais. Porque isso é gratificante, aí assim, é propósito. Quanto que eu preciso de recurso hoje financeiro ilimitado, cara? Que isso? Ilimitado. E foi uma evolução mental sua muito grande também. E espiritual. Porque hoje eu sei que se eu tenho um aporte financeiro de R$1 milhão, eu posso ajudar uma fração. Mas se eu tiver 100 milhões, eu posso ajudar um país. Caramba. Uhum. Eu posso vacinar a África, cara. E aí vem o propósito, entendeu? E nesse propósito, dentro desse propósito, estou começando a criar negócios que eu possa ajudar você, que eu possa ajudar as pessoas e que esse retorno dessa grana é para ajudar ainda mais pessoas. Não é só para mim, cara. Legal, eu também quero ter, eu quero usufruir, mas não é só para mim. O propósito agora é entender que espiritualmente eu estou aqui para evoluir e ajudar o máximo de pessoas, porque isso é gratificante. Então a minha passagem na Terra, ela não pode ser uma coisa mesquinha. Claro. Eu estou ganhando 40 mil, 50 mil por mês, tá bom pra caramba, tá bom pra você e os outros. É uma visão muito egoísta. E eu tinha essa visão também, eu pensava em mim. Não, se eu ganhar X tá bom, para mim e para os outros. Então, quando eu penso no outro, não tem limite. Por que Bill Gates conseguiu vacinar a África? Porque ele era Bill Gates. Se ele simplesmente claro. Um dos homens mais ricos do mundo. Claro. Se ele fosse um pobre, ele conseguiria pegar dinheiro de onde? Ele ia ter que ficar criando ONG para ficar chamando pessoas para poder fazer. Não, ele botou do bolso dele. Muita gente pensa que é um pouco algo que, sei lá, soa como arrogância falar sobre isso, mas não é a lógica. De fato é verdade. De fato é verdade. Você só pode dar o que você tem, né? Exato. Se você não tiver, fica complicado. Agora, falando sobre tudo isso que você quer, você fala como se estivesse realmente querendo passar o aprendizado para frente. Você já está fazendo isso. Já. Conta para a galera um pouco sobre o curso que você está aplicando. Pois é, bem legal, bem legal. Eu criei uma parceria com a Singularidade, que é uma produtora que ganhou o prêmio no Canadá. Por coincidência, o Canadá está muito ligado a mim aí. Nos conhecemos aqui no Brasil. Eles são de Friburgo, é o Wilson Júnior, é a Patrícia. O Wilson Júnior premiadíssimo, ganhou vários prêmios no exterior. Só está no Brasil porque quer. Porque a hora que ele quiser ir para o Canadá e viver disso lá, com animação, ele vive porque ele é premiado. Caramba. Fizemos uma parceria, então eles são meus sócios, criamos um curso chamado Perca o Medo de Falar em Público, Insight.
Mas, na verdade, o curso não é só para você perder o medo de falar em público, é para você aprender a se comunicar. Porque uma coisa que eu estou descobrindo é que a gente sabe falar. Você aprendeu a falar, tua mãe, teu pai te ensinaram a falar. Só que a gente usa esse jeito de falar na entrevista de emprego, na audiência, você que é advogado, você que está querendo empreender para poder fazer suas reuniões com seus parceiros. Só que são momentos diferentes. O que eu estou procurando passar ali, o que eu entrego ali, na verdade, procurando passar não, o que a gente entrega, na verdade, ali, não é falta de humildade isso, né? Porque a gente está entregando o conhecimento que a gente tem, é como que você se comunica. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Como é que eu estou olhando para a câmera como se estivesse olhando para você. Eu estou me comunicando com você, eu estou falando no seu olho, olhando dentro do seu olho. Você está em casa, mas você está me vendo. E você está vendo que é real o que eu estou falando. Não é uma mentira. Então, assim, como que você pode adquirir um conhecimento para melhorar a sua vida profissional? Como é que você pode evoluir ainda melhor profissionalmente? Numa entrevista de emprego, numa audiência ou em qualquer situação. Para você ser promovido, por exemplo. Por que nem sempre, na Globo eu passava por isso, nem sempre o melhor candidato é o contratado? Talvez não tenha. Agora eu vou inverter aqui, o entrevistador virou entrevistado. Talvez não tenha a determinação necessária, ou seja, especialista naquilo na hora, não consiga fazer. Não é. Sabe o que é? Sabe o que eu descobri? Preparo? Comunicação. Mas o cara é o mais qualificado, chega na hora, ele não sabe se vender. Essa palavra vender, no bom sentido, porque tem gente que fala, eu não me vendo por nada. Você não vende a sua índole, seu caráter. Mas quando você está indo para o mercado de trabalho, você está se vendendo. Alguém tem que comprar você, a empresa tem que comprar você, tem que comprar o seu discurso. Se a empresa não comprar o seu discurso, ela não te contrata. Nem sempre o melhor, mais qualificado, o cara que tem um currículo muito bom é o contratado. É o cara que chega lá na hora, fala sobre ele com naturalidade, consegue criar uma empatia ali com o entrevistador, né, com o que está sendo entrevistado. O entrevistador, na verdade, né? Consegue criar uma empatia com o entrevistador, consegue falar sobre ele de uma forma que convença aquela pessoa que ele é o melhor, mas nem sempre ele é o melhor. Eu já contratei um monte de gente que não era o melhor, o cara se vendeu tão bem, cara, que eu contratei, pô. Ele não era o melhor. Realmente. Mas ele se vendeu bem. Então, assim, é exatamente isso. Como é que você pode? E aí você pode aprender isso. E às vezes você que já é o mais qualificado aí, está na empresa, está vendo todo mundo ser promovido e você não. Pô, mas fulano, porque ele sabe lidar com o patrão, ele sabe se vender, ele sabe falar sobre ele. Então não adianta você ter um monte de currículo, você ter um monte de certificados, realmente, mas chegar na hora a sua comunicação é inadequada. E o curso é para isso. Insight, perca o medo de falar em público. Acho que a gente pode falar que você vai estar aqui embaixo. Tem o meu telefone aqui também, de WhatsApp, para você entrar em contato. E aqui tem o nosso Instagram, tá certo? O meu Instagram pessoal é o George Carvalho TV. E o do curso a gente montou agora, Insight Comunicar. Tenho certeza que a equipe está colocando aqui embaixo para você dar uma olhadinha e lá conferir. O que eu estou querendo fazer agora, ô Lucas, já que eu estou aqui em Cordeiro, é poder também doar, não só vender. Eu tenho que vender, gente, é um curso, eu não posso, tem toda uma equipe que trabalhou para produzir esse conteúdo aí, eu também compro arroz, feijão para minha casa e eu também tenho um propósito de ajudar pessoas, mas eu também quero ajudar doando. Então, você que é diretor de uma escola aqui em Cordeiro, Cantagalo, na região, pode me convidar, porque eu vou lá dar uma palestra totalmente gratuita para os alunos, para poder falar sobre isso. Porque o aluno, ele sai da escola, ele vai para o primeiro emprego dele, não sabe como se comportar. Eu vou dar dicas totalmente gratuitas, não vou cobrar absolutamente nada. Pode entrar em contato neste número de telefone que está aqui e eu vou lá na sua escola, dar uma palestra de graça, dar uma dica bacana, porque eu quero ver os nossos alunos aqui da nossa região se sobressaindo muito bem aí no mercado de trabalho. Eu quero poder ter essa oportunidade. Claro. Fica a dica agora para encerrarmos. Você falou sobre esse público mais jovem. Como é difícil atingir esse público através da rádio? Porque é um público completamente digitalizado no quesito de celular, talvez um programa um pouco mais fútil de TV, de YouTube. Como que você faz atrair essa galera para a rádio? É algo que já está esquecido, olha, isso aqui a gente já perdeu. Ou ainda tem solução? Você acha que... Qual a sua percepção sobre a rádio?
sobre rádio? Cara, olha, é um pouco até difícil de falar, porque eu realmente não ouço mais. Não vou desculpa, eu estou invertendo as posições. Até mesmo televisão eu tô vendo pouco. Pouco. Eu lembro que eu ouvia muita rádio com meu avô, lá atrás. Então, pra mim, acabou sendo uma parada que hoje é nostálgica, mas ainda assim atinge uma parte das pessoas que a televisão, o YouTube, as novas práticas não atingem. Eu acho que é muito importante. Eu sigo achando que é muito importante. Talvez eu até devesse ouvir mais. Sabe o que acontece? Informar mais também. O ouvinte de rádio, eu tinha uma visão talvez um pouco parecida com a sua quando eu cheguei. Mas agora trabalhando na rádio como locutor há já quase 2 anos, cara, tem todas as faixas etárias. Tem menina de 12 anos, 15 anos ligando e pedindo música. Caramba. Por que isso? Porque o pai dela escuta o rádio. E ela também está ali ouvindo, entendeu? Então, assim, como o pai e a mãe estão ouvindo, ela também adquire o hábito de ouvir. Então, a casa aquele ambiente em que o rádio fica ligado, todo mundo que está ali, independentemente da idade, tem menina de 8 aninhos, é só fulano de tal, bota a música pra mim. Tá? Por quê? Porque a mãe escuta, o pai escuta, então ela está escutando. Então, o rádio, ele continua grande, forte, principalmente com o advento do podcast. Então o que acontece? O podcast, todo mundo criou o hábito de ouvir, né? Pega o podcast, vai lá ouvir um podcast. Então o podcast é o quê? É um rádio sem música, só com a informação. Então eu acho que o podcast veio ainda mais para reforçar o rádio. O rádio ficou mais forte do que nunca. Claro. A 94, por exemplo, nunca foi tão forte quanto agora. E você vê pelos comerciais, você vê pela quantidade de comercial que a rádio tem, o alcance, a abrangência e o retorno que ela dá. Então a rádio... Foi uma reinvenção. A rádio, ela continua, cara. Ela continua muito forte e eu associo esse sucesso do rádio hoje ao podcast. Porque o podcast é um sucesso, né? Sim, nossa, principalmente pra galera mais jovem. E ninguém vê nada, fica escutando. Então criou esse hábito. Então o cara entrou num carro, por exemplo. Você entrou dentro do seu carro. Claro. Você vai ligar o quê? O teu rádio. Televisão você não vai ligar, você vai ligar o rádio. Realmente. Então você está dirigindo lá 3 horas ouvindo o quê? O rádio. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o rádio nesse momento agora, quem gosta de ouvir rádio, gosta porque quer ouvir o locutor, a brincadeira, a comunicação, a notícia, a interação, principalmente na pandemia, tá? Que as pessoas ficaram enclausuradas e não podiam sair de casa. Nossa. O rádio virou o grande companheiro da dona de casa, sabe? Do amigo lá, do parceiro. Todo mundo dentro de casa vai fazer o quê? Vão ouvir rádio. Porque pelo menos a gente fica sabendo o que está acontecendo lá fora. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui no momento lúdico de brincar, de rir, de ouvir uma música. Claro. Eu tenho e também sobre essa questão do pai para filha e tudo mais, da família, eu tenho essa ideia para mim de que o rádio consegue fazer isso melhor que qualquer outro meio de comunicação. Essa questão do avô passar pro neto, que é uma coisa que eu tinha muito com o avô, por sinal. Agora, pra gente encerrar, se você pudesse reviver 10 minutos de sua carreira, quais seriam? Consegue pensar em algum? Reviver 10 minutos da minha carreira? Para eu escolher 10 minutos? 10 minutos para você viver. Faz, ninguém nunca fez essa pergunta. Reviver 10 minutos da minha carreira. Poxa vida. Olha, você me fez pensar, hein? Reviver, porque assim, para mim tá tudo... cara, eu acho que reviver 10 minutos da minha carreira profissional tem que ser, né? Não pode ser. Acho que foi a inauguração da rádio, sabe? Inauguração da rádio, porque apesar de eu ter ido para a televisão, gosto muito de televisão, a televisão também é muito forte, mas a comunicação no rádio, para mim, esse lance de falar com o ouvinte interagir, mandar um WhatsApp, ligar, essa energia do ouvinte é maravilhosa. Eu acho assim, inauguração da 94 FM, se eu pudesse viver esses 10 primeiros minutos, e vou falar melhor então. Já sei quais são os 10 minutos. Quais? Lembrei. Lembrei. Quando teve o Cordeiro Rock Festival, não sei se você lembra. Já ouvi falar. Cordeiro Rock Festival. Nós tivemos aqui Inimigos do Rei, Barão Vermelho, Inimigos do Rei, Barão Vermelho, 14 bis, e eu estava à tarde de Havaiana, numa época quem usava Havaiana era pobre, de bermuda, porque eu já tinha feito meu programa de manhã,
e as bandas chegaram à tarde e eu fiz uma coletiva, eu entrevistei as bandas ao vivo para a rádio. Isso foi uns 10 minutos mais marcantes. Nossa, imagino como que você assim, desfrutado daquele momento, deve Foi ser fantástico. realmente fantástico. Vocês veem, um cara que já passou pela Globo, Inter TV e tudo, ainda guarda o momento dele da entrada na FM 94 FM como mais especial. Para você ver o tamanho que de fato o rádio e a paixão da pessoa tem e que muitas vezes são acima de qualquer outra experiência. Olha, Jorge, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi realmente uma baita entrevista. Foi um bate-papo gostoso. Foi, não foi? Foi muito legal. Muito obrigado, viu? Pessoal, mais uma vez, quem quiser conhecer o trabalho do Casarão Ventura, vá lá no Instagram, conheça, dê uma chance, porque realmente é um trabalho fantástico. Agradeço também ao trabalho do nosso editor Dogão, manda sempre muito bem. Esse foi mais um Papo Certo da TV Interior. Muito obrigado a todos pela audiência. É isso. Valeu. Beijo no teu coração.